Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. E agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante, assim como todos os outros temas que estão sendo discutidos aqui nos seminários e plenárias, a respeito de escola dominical e, acima de tudo, a respeito disso que para nós é tão importante, que é ensinar os nossos alunos a respeito da escola dominical. Eu convido-os a sentar e quero desde já começar exatamente a discutir isso que nós falamos aqui, sobre como é possível, ou se de fato é possível, produzir uma educação cristã que faça sentido na igreja e no mundo. Quando nós falamos de educação, nós estamos falando de formação. Quando nós falamos de educação, nós estamos falando de características humanas, nós estamos falando de algo que só nós humanos somos propensos a isso. Nós podemos educar um ser humano, mas não podemos educar uma planta, nós não podemos educar uma árvore. São seres vivos, mas não são educados. Nós às vezes comentamos que educamos animais. Na realidade, os animais nós condicionamos dentro daquilo que cada um já nasceu para fazer. Mas o ser humano não. O ser humano, quando nasce, você pode torná-lo um ser humano seguro, competente, porque vai depender da sua educação, vai depender da sua vontade, vai depender do seu desejo e tudo aquilo para o qual Deus o designou para fazer, que é dominar sobre os animais da terra, dominar sobre tudo aquilo que Ele criou. O ser humano pode fazer porque tem a bênção de Deus para fazer. Eu vou pedir para que a gente vá para a terceira, nosso terceiro slide, que fala exatamente sobre isso, sobre as características da humanidade. Nós somos humanos, não somos animais inferiores ou superiores. Nós não somos simples animais a despeito de algumas pessoas acabarem agindo como tal. Nós somos seres humanos. E enquanto humanos, nós somos alma. Uma coisa muito comum na igreja até hoje um pouco menos, mas é exatamente na hora do apelo a gente pergunta, e eu fico pensando a pessoa que não é evangélica, que vem a primeira vez na igreja, como se ela não pode às vezes pensar. A gente pergunta, tem aqui uma alma para Jesus, não é isso? Quantas almas aceitaram Jesus hoje? E na realidade a gente faz uma pergunta que é correta, porque nós não tratamos, quando a gente fala de educação, só de corpo. O espírito que a gente tem, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é claro, ele preenche a nossa vida e só ele pode preencher o ser humano. Mas na verdade, quando nós falamos de educação, nós estamos falando sim de educar a alma. É a alma que pensa, é a alma que decide, é a alma que raciocina, é a alma que elabora, é a alma que define, que infere, que deduz, que é intuitiva em alguns momentos e é tão reflexiva em outros, que é tão objetiva em algumas situações e às vezes tão subjetiva em outros. E é muito interessante que esta alma que a gente decide qual vai ser o final dela, porque o corpo a gente já sabe, vira pó e se desfaz. O espírito daqueles que têm o Espírito Santo de Deus na vida. E quantos aqui têm o Espírito de Deus na vida? Amém. Todos nós, né? Quando nós temos o Espírito de Deus na vida, o nosso espírito vai direto para Deus, mas a nossa alma, nós decidimos se é céu ou inferno. E os educadores cristãos, nós estamos aqui exatamente para isso, para definir, para ajudar os nossos alunos e a nós mesmos que a gente educa e se educa ao mesmo tempo. A gente ajuda os nossos alunos a fazer com que a alma deles decida ir para o céu, porque isso é sempre uma decisão pessoal. Então toda alma ela é consciente, ela é racional, lógica, ela tem uma curiosidade inata, e a gente vê isso na criança desde que nasce, o quanto ela é curiosa. E quanto mais a gente diz para ela, não mexe, a tomadinha está ali, você diz, não coloca o dedo, ela coloca a mãozinha para trás, vai arrastando na parede, rindo para a gente e coloca a mão na tomada, porque não basta dizer não, ela tem que ir lá experimentar para saber se de fato aquilo ali
é uma coisa perigosa, como a gente diz que é. Nós somos curiosos, nós somos ávidos por conhecer. E hoje nós habitamos num mundo onde as pessoas o tempo inteiro querem conhecer cada vez mais, recebem mais informações, mas se a alma não é inteligente o suficiente para saber o que presta e o que não presta, o que deve-se e o que não deve, o que eu tenho que pensar e o que eu não tenho, não adianta a quantidade de informação. Às vezes é até muito pior. A nossa alma é sempre uma alma de aprendiz. A gente tem sede de aprender. É uma alma educada ou educável. Às vezes a gente diz assim, fulano é muito educado. Na realidade, quando a gente diz que alguém é muito educado ou educado, nós estamos dizendo o seguinte, ele é bem educado. Mas tem muita gente e todo mundo é educado. Quando uma pessoa não é bem educada, a gente diz que ela é mal educada. Porque na realidade ou nós somos educados para o bem ou nós somos educados para o mal. Às vezes eu, zapeando na TV, vejo pedaços de alguns filmes, ou às vezes até algumas propagandas, e eu olho e falo, gente, estão ensinando como roubar um carro. Estão ensinando como entrar em uma casa. É verdade ou não é? Porque eu posso estar vendo aquilo ali como parte de uma informação para falar, por exemplo, sobre segurança doméstica. Mas aquela pessoa que já está mais educada no mal do que do bem, ela olha aquilo ali e diz, uau, uma outra forma de entrar na casa de alguém. Porque a educação, ela acontece o tempo inteiro. Quando a gente convive com pessoas, quando a gente assiste um noticiário, quando a gente vê uma propaganda, e não é à toa que o marketing e a propaganda crescem tanto. E não é à toa que Jesus, no tempo que ele passou aqui, ele foi o maior e o melhor marqueteiro. Se era para falar com pescadores, ele falava de peixe. Se era para falar com o povo, ele falava de pão. Se era para alcançar uma multidão, ele subia numa montanha e deixava que o vento levasse a sua voz, porque ele não tinha microfone como a gente tem hoje. Jesus usou todos os meios possíveis para educar. Usou a sua própria experiência, o seu próprio exemplo, usou exemplos do meio do povo, usou situações, muitas vezes que o povo trazia, ele dizia, o que o povo diz que eu sou? Ele perguntava, ele questionava, ele partia das perguntas e das premissas de outras pessoas, porque ele era e é o mestre por excelência. E ele nos fez com este movimento, com esta alma de educadores que somos, e é tão importante a gente entender isso. Mas quando a gente fala de educação cristã, é bom só ao passar, pelo menos, pensarmos também no que nós chamamos de educação secular. E a educação secular, por favor, a educação secular, quando nós falamos, a gente está falando de uma educação que é horizontal, de uma educação que acontece como uma co-construção, de uma educação onde você pega fatos, história, coisas que aconteceram, saberes acumulados, e literalmente senta com uma criança ou ensina uma adolescente, porque na educação celular essa é a ideia é que você vá construindo junto o conhecimento e não necessariamente fazendo a transmissão dele. Na educação secular é possível a gente ter várias teorias sobre, infelizmente, sobre, por exemplo, como é que o mundo foi criado. É possível na educação secular que você tenha várias teorias, e pelo menos na minha área de psicologia, sobre construção da personalidade, que você tenha vários teóricos pensando coisas diferentes a respeito de qualquer área, seja de engenharia, de direito, de matemática, de física, química, porque a educação secular, ela comporta um monte de teorias, de teóricos, de ideias, coisas que as pessoas constroem e que depois desconstroem, e aí cada um pega a fatia que quer e desenvolve aquilo como bem entende. É uma educação que é dada em colégios, que é dada dentro de casa, que é válida. Nós precisamos entender isso. Há muita gente que chega na igreja, e nós sabemos disso. Eu sou, sou filha do pastor Abraão de Almeida, cresci na igreja, tive o privilégio de ser apresentada na igreja com 15 dias de vida, vou fazer 50 anos, nunca me desviei, casei na igreja, filhos na igreja, tenho já um filho pastor, enfim, casada com pastor, e é muito interessante você ver quanta gente chega na igreja mal educada do ponto de vista secular.
Já viram festa de crente quando passa a bandeja assim, com salgadinho, refrigerante? Né? Buffet, quando você vai para o buffet fechar qualquer coisa e diz assim, olha, não tem bebida. Porque uma festa de crente, eles diziam, vou ter que aumentar a comida. Porque é verdade. A gente, às vezes, há pessoas que chegam na igreja, do ponto de vista secular, muito bem educadas. Mas o evangelho é tão lindo, mas é tão lindo, que até essa educação secular, quando ela falta lá no berço, a gente tem na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada educa a gente em todas as áreas, mas graças a Deus que não só da área secular. Por isso que por melhor que seja a psicologia, eu posso falar dela com a maior tranquilidade, por melhor que seja a psicologia, ela sozinha não resolve tudo. Por melhor que seja o direito, a gente precisa de um advogado que esteja diante de Deus intercedendo por nós. Por melhor que seja a medicina, não adianta. Você pode pagar R$1.000 numa consulta médica. Se o médico dos médicos não operar, aí aquele remédio vai fazer efeito. Porque o nosso Deus supre todas as coisas. Você pode dizer amém por isso? É uma educação que tem a prioridade de tornar seres humanos biologicamente saudáveis. E nunca a gente teve tanta doença nova como a gente tem agora. Nunca. Por essa questão da promiscuidade sexual, por essa questão de uma falta de ética profissional na área da farmácia e da medicina, por várias outras questões, nós nunca tivemos tanta anomalia, nós nunca tivemos tantas crianças nascendo com defeitos assim, que você olha e pensa, não tem como não associar isso a uma sociedade cada vez mais ausente de Deus. É uma educação que visa fazer seres humanos socialmente adaptáveis. E na verdade, o que a gente vê? Muitos pais entregam computadores para os seus filhos ainda com 1, 2, 3, 4 anos de idade. E aí, de repente, essas crianças que socialmente podiam ter todas as facilidades do mundo, acabam trancafiados dentro do quarto. E isso hoje é síndrome, isso hoje é tratado em consultórios. Pessoas que acabam desenvolvendo dependência pela mídia, dependência pela internet. Jovens que eu já cansei de atender no consultório, que ficam 15, 20 dias sem sair de casa, que urinam, desculpem a palavra, mas é essa mesmo, que urinam às vezes na cueca, ou que urinam às vezes em peças íntimas, que fazem as suas necessidades do quarto, porque não conseguem sair do quarto e ficarem desconectados da internet. E é assustador que você pensa, ué, mas não veio para socializar, não veio para ajudar, não veio para informar. E a gente nunca teve tanta gente doente do ponto de vista social, tantos sociopatas. Do ponto de vista emocional, que era para trazer um equilíbrio, cada vez mais a gente tem fobias, a gente tem neuroses, a gente tem compulsões, a gente tem depressões, fruto do estresse, mas muito fruto também de uma má educação ou de uma educação que de fato não vai priorizar, porque não vem priorizando a alma humana, o intelecto humano, a inteligência humana. E aí a gente parte, por favor, a seguinte, para a questão da educação cristã. A educação cristã, ela vai além da educação secular. A educação cristã, como eu disse aqui, ela abrange sim a questão da educação, do que a gente chama de educação de berço, da educação de usos, costumes, conceitos, princípios, moral, de tudo isso que convém a educadores. Mas ela vai além, porque ela também abrange o homem espiritual. E ela abrange todas as formas de educar. Uma pessoa começa a ser educada na igreja a partir do primeiro dia que ela coloca o seu pé na igreja e é atendida na recepção. Ela começa a ser educada na igreja quando ela entra e começa a ouvir uma palavra, começa a cantar, como nós cantamos aqui um hino da harpa, tão conhecido de uma forma tão gostosa, tocado ao piano, que com certeza emocionou a todos nós. Isso é educação até musical. Até musical. Imagina um jovem que vem de lá de baile funk, não sei se aqui em Curitiba tem muito, né, mas Rio de Janeiro aquilo é uma praga, literalmente uma praga, né, que vem no baile funk só com aquele batidão, 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 e chega numa igreja, vê um piano sendo tocado nessa forma e se emociona. É isso, educa o ouvido musical, educa o coração, educa o marido para
ser um melhor marido, uma esposa para ser uma melhor amante do seu marido, filhos para lidarem com seus pais, ela educa, porque ela vai além disso. Mas educa também a partir da escola bíblica dominical, a partir de seminários como nós estamos tendo aqui, a partir de mensagens que são dadas, de leitura bíblicas, educa a partir de hinos que nós cantamos, às vezes até infelizmente educa mal. Há um cântico antigo, que eu acredito que pouca gente lembra aqui, ou melhor, muita gente de repente lembra, de uma cantora, que eu não preciso dizer o nome dela, que dizia assim: mais um anjo serei, isso é certo para mim, mas um anjo, não preciso dizer o nome não, serei, mas exatamente, já disseram o nome ali, nós nunca vamos ser anjos, os anjos sempre serão anjos, nós seremos igreja, com corpo glorificado, amém por isso? Com corpo glorificado, habitando na Nova Jerusalém, mas a gente não vai virar anjo, o anjo vai continuar sendo anjo. E aí a gente aprende, há uma outra canção sobre anjo que diz: olha, ora, porque Deus manda um anjo forte para te proteger. Existe anjo fraco? Então a gente tem que orar para vir um anjo forte, não pode vir um anjo fraco. Aí a gente entende porque uma outra denominação que não a nossa faz uma campanha dizendo assim: atenção, se você está insatisfeito com o seu anjo, venha fazer a sua troca de anjo. Isso não existe. Isso não existe. Então meu anjo está fraquinho, roubaram meu carro, o anjo não protegeu, eu vou lá para fazer uma troca de anjo, porque já saiu da validade e fazer um recall. Sabe recall quando você compra um carro e vem com um defeitinho? Aí você vai fazer um recall de anjo. Isso não existe, mas tem o final da semana, aquele final de semana você faz a sua troca do anjo. Isso é uma educação errada, mesmo dentro da igreja. Então, quando a gente fala de educação cristã, a gente não está falando de qualquer coisa. Mas, infelizmente, hoje, as pessoas engolem qualquer coisa. Eu já vi. Infelizmente, eu estava no programa de TV, participando no programa de TV, e sabe aquela coisa assim que você tenta falar, mas o outro também é convidado, você não quer desmascarar, e aí foi dada a oportunidade para uma pessoa, um pastor, ele disse: olha, estou aqui, o sangue de Jesus realmente limpa todo pecado, mas se você de repente precisar de uma ação mais rápida, aí ele tira lá um sabãozinho e diz: aqui está o sabão que lava o pecado, você toma banho com ele e o seu pecado. Gente, é um absurdo isso. Mas não tem a fronha, que você compra a fronha, leva para casa dele em cima dela e sonha os sonhos de Deus? Ou a meia que você coloca a calça e de repente ao local que você pisar, Deus te dá? É isso que a gente está vivendo. A chave para abrir o céu, né? Então você compra a chave para abrir o céu. E aí a gente começa a lidar com algumas questões. Esses dias me mandaram, um pastor me mandou um vídeo, um pastor amigo nosso, falando da unção da embriaguez. E aí a pessoa fica tão cheia do Espírito Santo, um monte de gente no templo, tão cheio de Espírito Santo que andava assim igual bêbado, quase tropeçando, um caía, outro levantava, um ia tentar levantar, o outro não conseguia. A unção da embriaguez. Isso é Bíblia. Mas a gente não está engolindo isso e achando isso natural? Não tem o sapatinho de fogo, né? A unção do helicóptero e tantas outras ideias, a unção da metralhadora, conhece isso? É tanta rajada de fogo que é a unção da metralhadora. Isso vira folclore, mas isso é coisa séria, porque tem gente que está sendo educada nisso. Há muitos cultos onde a Bíblia não é lida, onde a mensagem não é pregada, e só passa por isso, e as pessoas vêm, assistem, vem não, porque eu sei que aqui não tem, mas as pessoas vão, assistem, saem de lá dizendo que sentiram o poder de Deus, emoção pura, razão nenhuma, como foi dito aqui ontem, emoção pura, vida cristã edificada, zero. E aí o primeiro vento que passa, a pessoa cai na fé, porque não tem estrutura espiritual, porque a educação, ela passa pela escola dominical. Mas às vezes, nós que somos professores, também temos essa tarefa de fazer com que os nossos alunos analisem as coisas.
fazer com que a gente possa ter, e a educação cristã faz isso, ela torna os seus alunos mais críticos, mais criteriosos. A Bíblia não diz isso, analisar tudo, retente o quê? Retente o que é bom. Não é assim que a gente tem que ser. A Bíblia é toda a verdade. Mas eu posso falar isso com maior tranquilidade, temos vários outros autores aqui. Eu sou autora, sou escritora, tenho um pai que, meu pai escreveu aí mais de 30 livros. Não é qualquer livro eu posso ler o livro, ontem o pastor César colocou aqui muito bem. Eu já li, até porque lido com pessoas que chegam em consultório às vezes com a mente virada, porque leram um livro sobre maldição hereditária, que leram livros falando sobre questões aí de vinculação sexual com ex-namorados, e aí se você não desvincular a sua alma, se você beijou alguém que não era crente lá no seu passado, e aí hoje você se converte, enquanto você não for lá e se dá outro beijo nessa pessoa, se desvincular dela, sua alma não vai para o céu. É um absurdo. Então a pessoa casada vai voltar para o ex-namorado para desvincular sexualmente a alma dessa pessoa, senão se ela morre, a alma não vai para o céu. Isso é livro, isso está entrando nas igrejas, isso é assunto de púlpito. E aí, como é que fica? Eu fico pensando exatamente como é que fica a nossa educação. Por favor, a próxima. Uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é que todas as nossas premissas da educação cristã estão fundamentadas na Bíblia. Se não está na Bíblia, se não tem fundamento bíblico, se a Bíblia não diz isso, a gente não pode inventar, a gente não pode acrescentar. Apocalipse diz, ai de quem tirar ou acrescentar. A gente não pode acrescentar, a gente não pode inventar. Mas dá público, não adianta dar público, não é porque dá público que a gente vai ensinar coisas que a Bíblia não diz. Você pode dizer amém? Amém. E entender a Bíblia como um livro histórico, ele é datado para algumas coisas, ele traz a história da humanidade, é o livro do planeta Terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 de Gênesis, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e viu Deus, enfim. Versículo 2 já data a Bíblia. A Bíblia é para falar do planeta Terra. E aí, não é para falar de vida em outros planetas, não é para falar de ET, não é para falar, é para falar da história do planeta. Como é que nós, enquanto humanos, nos desenvolvemos, como é que nós, enquanto humanos, reagimos a Deus e a todas as questões, como é que essa história se desenvolve, como é que está Jesus lá no Velho Testamento, e aí a gente tem o Novo Testamento com a graça de Deus instaurada, a morte de Jesus na cruz e a promessa da vinda de Jesus, de uma terra que vai ser restaurada, de uma humanidade que vai ser restaurada, e nós que viveremos para sempre com o Senhor. Você vai viver para sempre com o Senhor? Amém. Essa é a nossa maior esperança. É um livro de regras. É um livro de regras, é um livro de conselhos práticos, e a gente tem aí provérbios, e a gente tem cantares de Salomão. É um livro espiritual, mas é um livro também para casamento, é um livro para a gente entender a vida conjugal. A gente tem um livro de provérbios, a gente tem um livro de Tiago no Novo Testamento. Nós temos livros práticos, de conselhos diretos, para ensinar a gente a ter uma vida diante de Deus. E o livro doutrinário, que traz doutrinas bíblicas, princípios para os quais a gente vive e dos quais a gente não pode abrir mão. Não adianta eu achar que eu acredito só em 99% da Bíblia. Se eu fizer isso, eu estou no inferno. Não adianta a gente pensar que isso aqui eu não prego porque eu acho que Jesus não volta mais. Se a gente fizer isso, a gente está errado. Bíblia é 100% verdade, porque ela é 100% palavra de Deus. Ela é 100% verbo de Deus. Ela é 100% para ser utilizada na nossa vida. E aí, tudo aquilo que não está na Bíblia não pode ser ensinado dentro de uma igreja. É inadmissível a gente imaginar uma igreja que se diz evangélica, que toda semana tenha que fazer quebra de maldição hereditária. É inadmissível, e eu vi isso. Eu estava nesse congresso, um congresso num estádio enorme, Congresso da Assembleia de Deus. Um congresso no estádio lotado
lotado de mulheres, e aí com mais de 25 mil mulheres assentadas, e aí o pregador da noite, claro que eu não vou dizer nome, o pregador da noite pega o microfone e diz: sabe por que você tem que orar de madrugada? Porque os anjos estão desocupados, quase ninguém está orando, e aí a sua oração chega mais rápido. Deus responde mais rápido. E aí sai até batismo com o Espírito Santo numa hora dessa. Aí o céu desce, um monte de língua estranha, e você fica pensando: gente, que absurdo. E o pessoal do Japão? E lá do outro lado do mundo, que está todo mundo acordado vivendo. E aí a gente fica pensando, falta lógica. E a Bíblia é lógica. A Bíblia, a gente acredita nela pela fé, mas quanto mais a gente tem fé na Bíblia, quanto mais a nossa fé está pautada em Deus, quanto mais a gente decide acreditar, mais lógica a palavra de Deus é para a gente, mais ela faz sentido, mais ela vai se revelando para nós, mais racional a nossa fé é, a ponto da gente defendê-la, como diz Paulo, saber a razão da nossa fé. E aqui, pegando uma carona no que foi dito ontem, exatamente isso, a fé e a razão, elas se encontram. Quanto mais fé a gente tem, mais racional a nossa fé se torna em Cristo Jesus. Se você é educador, com certeza você consegue entender isso. Pode dizer amém? Amém. Agora, a gente começa a pensar, que esse é o tema da plenária. Quando é que a educação cristã começa a fazer sentido no mundo? Por favor, é a próxima. Quando ela estabelece regras e diretrizes bíblicas. O mundo quer conhecer Bíblia. As pessoas precisam conhecer Bíblia. Quando conceitos internalizados, aquilo que a gente ensina para os nossos alunos, não precisam ser usados só na igreja, mas vão ser usados fora da igreja. Quando eles aprendem algo, e aí quando chegam na universidade, ou quando chegam no mestrado, ou quando chegam numa pré-escola, eles estão lá questionando os professores e dizendo: não, a Bíblia diz isso. Aconteceu um mês atrás na igreja, uma criança de 2 anos e meio, 3 anos de idade, foi para o colégio, e o professor, não sei por que cargas d'água, mostrou lá uma coisa, o menino olhou e falou assim: não, mas isso aí é um macaco. Aí o professor falou: pois é, vocês ainda vão aprender, um filmezinho, vocês ainda vão aprender que na realidade Deus formou, a professora ainda foi infeliz, que ainda falou assim: Deus formou o macaco, e do macaco foi feito o homem. E aí ele falou: não, Deus formou o macaco, Deus formou o cachorro e Deus formou o homem. 3 anos de idade, discutindo com uma professora de pré-escola. E aí todo mundo que sabia a história falou: não, aprendi lá com a tia, né, na igreja. Deus formou o macaco, Deus formou o cachorro e Deus formou o homem. 3 anos de idade. 3 anos de idade. Quando os alunos aprendem a viver de forma cristocêntrica, enfatizando a soberania de Deus, isso significa continuar defendendo a justiça de Deus quando o carro é roubado, continuar defendendo o amor de Deus quando o pai vai embora e abandona a família, e abandona aquele filho, continuar defendendo o amor de Deus como a mãe morre, ou quando o filho perde, ou quando o filho falece. Como uma menina que eu conheço, que veio falando de uma dor de ser estuprada e chora sua dor do estupro, numa igreja que eu fui pregar. E aí quando eu abraço ela, eu falei com ela algumas coisas do ponto de vista psicológico, abracei e falei: quero orar por você, mas eu quero que você faça uma oração. E aí pedi a ela que fizesse uma oração, ela começou a orar, e no meio da oração ela disse: mas Deus, ainda assim eu te agradeço, eu te amo, porque eu sei que mesmo no momento do meu estupro o Senhor estava do meu lado. E estava. Essa menina foi muito bem educada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quantos de nós, se o ladrão leva o carro, não é capaz de olhar para o céu e falar: Deus, por que o Senhor fez isso? Uma menina de 19 anos, que foi estuprada por 3 homens, voltando da faculdade à noite,
que consegue dizer, mesmo no meu estupro eu sei que o Senhor estava comigo, deu vontade de nem orar, porque assim, depois de uma oração dessa, o que eu ia falar? Essa menina era muito bem educada. Isso é educação cristã. É aquele conceito que é ensinado, é aquela verdade bíblica que vai ser vivenciada fora da igreja. É aquele conceito, é aquela verdade que vai acompanhar a pessoa por onde ela for. E que vai fundamentar as escolhas de vida. E que vai fundamentar as suas decisões de vida. E que vai, a partir dali, ela vai organizar os amigos, ela vai selecionar com quem ela vai falar, os livros que vai ler, o posicionamento, a roupa que vai usar, porque isso vem de dentro para fora. E quanto mais a gente educa e ensina, e é o seu papel, é o nosso papel, é para isso que a gente está aqui, quanto mais a gente educa, é mais gente que a gente coloca no céu. É ou não é? É mais gente que a gente coloca no céu. A seguinte, por favor, diz assim: quando ela vai além da reprodução de jargões. A mídia hoje está usando muito evangélica, até em novelas. Mas infelizmente, até na novela, é aquela mulher que se veste como crente de dia e que à noite vê uma prostituta. É aquela pessoa que vive falando, até na novela, o sangue de Jesus te repreenda, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida, mas infelizmente é esse o estereótipo que a mídia tenta passar. Você não vê um pastor inteligente sendo chamado para um debate inteligente. Já cansaram de me chamar para alguns debates, em programas e tudo mais, mas não dá para ir. Você tem que dizer não, porque você sabe o seguinte: você vai sentar lá, vai colocar a verdade numa plateia que vai estar desmoralizando. Eu vou ficar discutindo com o pai de santo sobre verdade bíblica? Eu vou estar discutindo com, desculpem, mas com gente que eu sei que é baixaria, que às vezes, na maioria das vezes, homossexuais, para ficar brincando com versículos bíblicos? Não é esse o espaço da educação cristã. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é esse o espaço da educação cristã. O espaço da educação cristã é dentro da igreja, é dentro de casa, é naquele hino muito bem escrito que a gente às vezes ouve numa boa rádio evangélica. Esse é o espaço da educação cristã. Porque eu pelo menos estou cansada de jargões. Eu, como crente, às vezes ligo a TV e vejo assim alguns programas ditos evangélicos que eu fico com vergonha. Sabe, às vezes eu estou sozinha no quarto, eu fico com vergonha de olhar para aquilo e pensar: meu Deus do céu, e quem não é crente está vendo isso? E pior ainda, os crentes estão dando audiência para isso. Ou você não pensa assim? Eu lembro de uma vez que eu estava coordenando um congresso de mulheres, e aí na época tinha um hino que as mulheres, as irmãs da igreja cantavam muito, que é: receba aí o cumprimento do varão, receba aí o cumprimento do varão. Não sei se você se lembra desse cântico. E aí eu lembro que uma mãe levou uma filha, e a filha depois veio falar comigo: gostei muito do culto, gostei muito das coisas, sabe? Eu conheci essa senhora, avó. Só que assim, eu fiquei com a mão levantada esperando alguém passar para me cumprimentar, mas o varão não passou. Não passou. Coisas que a gente vai, a gente mesmo brinca com a questão das profetadas, não é isso? Não, aquilo é uma profetada. E infelizmente esse jargão, esse modo evangeliquez de viver, de brincar com o evangelho, tem mais assustado do que trazido gente para a igreja. Tem ou não tem? Tem. E aí a gente tem que começar a pensar, porque o que o mundo espera do evangélico, de nós, não são jargões. O que as pessoas esperam é bom caráter. O que a gente espera é uma pessoa honesta, decente, bom pai, bom marido, um pastor exemplar que prega e vive aquilo que prega, membros da igreja, alunos de
escola dominical, a que não se envolvam em tumulto, em calúnia, em fofoca, em divisão, em contenda. Gente, a que transforme a vida, porque vai transformar as amizades, vai transformar aquilo que usa, vai transformar aquilo que veste, vai transformar a cabeça, vai transformar a mente e vai se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Não é esse tipo de aluno que nós queremos? São esses alunos que nós queremos. O próximo diz assim: quando ensina a pensar conceitos, princípios e doutrinas bíblicas, os nossos jovens e todos nós aqui que educamos, precisamos pensar, somos contra ou a favor da descriminalização da maconha? Quem aqui é contra? Quem é a favor? Tem gente que está assim, ó. Você é contra ou a favor também que essa seja mais fácil? A gente tem que pensar sobre isso. É discussão. A mídia está discutindo isso. Isso vai para o Congresso. E nós somos contra ou a favor? Você é a favor que a maconha deixe de ser chamada de droga e seja vendida para todo mundo? Ou você acha que a maconha tem que ser encarada como uma droga que literalmente come neurônios do cérebro das pessoas? Legalização de casamento homossexual. Quem é contra? Quem é a favor? Abaixa o braço, irmão, pelo amor de Deus. Adoção de filhos de casais do mesmo sexo. Quem é contra? Quem é a favor? Tem tanta gente que não levanta nem por contra nem a favor que eu acho que eu vou parar de perguntar. Leilão, viram isso há pouco tempo? Já está acontecendo direto. Quase todo mês tem na internet leilão da virgindade de alguém. Teve uma menina que ganhou mais de 500 mil dólares. Mais de 500 mil dólares. Leiloou a virgindade dela na internet. Filha de crente. Filha de crente. Ela era filha de crente. Igrejas evangélicas de homossexuais. Quem é a favor? Ufa, que bom. Quem é contra? Eles dizem que tem até língua estranha. E essa deve ser estranha mesmo. Porque do Espírito Santo é que não é. Mas é uma realidade. A de São Paulo, eu conheço uma das pastoras, por favor, entre aspas, e disse a ela, quando ela andava visitando várias igrejas, dando testemunho dela de ex-lésbica, eu disse a ela, para com isso. Nós temos, infelizmente, uma cultura de ex que também é triste. A pessoa é chamada para dar o testemunho daquilo que era na conta, ela tem meia hora, 28 minutos ela conta tudo o que fazia de errado. E aí em 2 minutos ela diz, mas graças a Deus Jesus me salvou, amém. Não é assim. E aí você fica ouvindo o cara dizer que dormia com homem tal, que dormia com homem Y, que não sei o quê, ou o outro cara lá que matou 100, que matou 1000, e eu fico pensando, gente, se o cara matou 100, tinha que estar na cadeia, não era para estar pregando no púlpito. Amém. É ou não é? E aí a gente fica pensando, é esse o evangelho que a gente quer? Essa igreja de gays em São Paulo reúne por domingo mais de 800 pessoas. Uma igreja no Rio, pelo menos ali no grande centro, nós temos 5 igrejas. Em São Paulo tem mais. Aqui em Curitiba eu não sei, né? Diz que os homens aqui são mais machos, espero. Né? Mas em São Paulo nós temos 5 igrejas. E uma delas, pelo menos, recebe nos domingos 300, 400 pessoas. A maioria, filho de crente. E é triste. É triste. É triste. Isso está crescendo. Isso está crescendo. Usam a nossa Bíblia. Usam a nossa Bíblia. Cantam os nossos hinos. Mas, infelizmente, se Jesus voltar, não vão subir. Vão subir? Não vão subir. E aí as pessoas defendem coisas tipo, se você é crente de verdade, tem que ser rico, tem que ter
ter jatinho particular. Se Deus quiser me dar, eu fico muito feliz. Mas, sinceramente, não é todo crente que vai ter um jatinho particular só porque vai ofertar ou é dizimista na igreja. Não é todo mundo que vai comprar posto de gasolina só porque é dizimista na igreja, ou é? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso está crescendo. A educação cristã, por favor, a próxima, ela faz sentido no mundo quando sabe questionar a linguagem do politicamente correto. E se você está com a sua apostila, eu quero ler com você lá na página 23. Fala a sua apostila na página 23, onde tem a nossa plenária. É o meu texto. E eu digo assim. Se você achou, pode ler comigo? Então vamos lá. Se a humanidade está suja, é o último parágrafo da página 23, do lado esquerdo. Se a humanidade está suja, o Evangelho fala de... Se os relacionamentos estão podres, Deus trabalha com... Se a alegria é falsa e envolta em doses de álcool e de drogas sintéticas, as Escrituras citam a paz que excede todo o cristão pode e deve respeitar regras mais nobres de convivência social, mas precisa estar atento para não negar sua fé ou omitir-se, e muito menos deixar-se influenciar por conceitos antibíblicos. No politicamente correto, em que tudo afeta, tudo constrange, tudo molesta, tudo traumatiza, tudo causa danos morais, etc., deve-se tomar todas as precauções para manter sua dignidade, sua honra e seus princípios bíblicos. Mesmo que julgue sábio não dizer nada em situações pecaminosas alheias, não deve simplesmente concordar com elas ou não analisá-las. Nós estamos falando para uma parte seleta da igreja que pensa, porque ensina, e quem ensina tem que pensar, quem ensina tem que analisar, quem ensina tem que estudar, quem ensina tem que pegar várias bíblias de estudo, tem que ler a palavra de Deus, tem que comer a palavra de Deus e tem que ter os conceitos bíblicos muito bem arrumados dentro de si, para que na hora que surja um falso vento de doutrina, você se levante e diga: isso não é Bíblia, isso não vai ser dito, isso não vai ser pregado, isso não vai ser ensinado. Você está entendendo isso? Pode dizer amém? É a nossa função. Nós estamos aqui como aqueles que propagam o Evangelho, como aqueles que ensinam a Bíblia. Nós somos os guardiões da palavra de Deus e nós temos que ter isso como princípio enquanto ensinadores e educadores. A próxima, por favor. E aí a gente entra no que já foi discutido aqui e vai continuar sendo, sobre as verdades relativas e verdades absolutas. Tem gente que até hoje não come a manga e toma leite. Tem ou não tem? Tem. Por muito tempo se acreditou que a Terra era quadrada, mas a Bíblia já dizia há muito tempo que Deus tem os seus pés sobre o globo da Terra. A ciência discute se o ovo é bom, se o ovo é mau. Ora vale a pena comer ovo, ora não vale a pena comer ovo. E aí ninguém sabe mais se come ou não come ovo. Mas nada melhor do que um pão francês com ovo fritinho dentro, é ou não é? Vale qualquer jantar. Mas aquilo que é absoluto, aquilo que a Bíblia diz, não muda e não se altera. As verdades relativas, elas passam, elas valem para hoje, não valem para amanhã. Mas as verdades absolutas de Deus permanecem para sempre. A Bíblia ainda diz: a tua palavra, ó Senhor, permanece nos céus. Você crê nisso? É essa palavra que a gente prega. Agora, assusta. A gente vê gente que tem que viajar de avião para ficar mais perto de Deus para orar. Esses dias me convidaram e aí eu até ri. O Alfa falou: você riu para não responder. Eu falei: com certeza, para ser educada, né? Porque ia sair um grupo lá no Rio de Janeiro, no aeroporto lá de Jacarepaguá, para orar pela cidade do Rio de Janeiro, e iam espalhar pétalas sobre a cidade do Rio
está em outro grupo, só de pastores, para urinar sobre o Rio de Janeiro. Como se a urina fosse abençoar alguma coisa. O cachorro, não é cachorro que vai marcando? Eu não estou falando, preste atenção, isso aqui, há coisas que a gente diz aqui que você jamais vai dizer no púlpito de uma igreja. Mas eu estou falando aqui para quem é professor de escola dominical. Eu estou falando para quem é superintendente, para quem é pastor, para quem tem uma visão ministerial na vida, que se ainda não é diácono, presbítero, almeje ser, porque exatamente assim a gente começa na igreja, trabalhando na escola dominical, ensinando crianças, e Deus vai abençoando, e a gente vai se esmerando. E aí? Como é que ficam esses posicionamentos nossos? São coisas sérias para a gente pensar. Por favor, quando a gente fala de verdades absolutas, eu só gostaria de lembrar algumas. E eu separei alguns textos aqui sobre verdades absolutas da Bíblia em várias áreas. Romanos 12, 18 diz assim: se for possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso é uma verdade bíblica? É. Se for possível, no que depender de você, às vezes não depende. Se o outro não quiser ter paz com a gente, o problema é dele. So sorry para ele. Mas a gente, se no que depender da gente, a gente vai dizer bom dia, boa tarde, Deus te abençoe. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos do rico são muitos. São ou não são? É Bíblia. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. A chave está aqui. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-la a quem o agrada. Princípio de vida, realidade de vida, está lá em Eclesiastes. Uma outra verdade absoluta, na próxima, diz assim: meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vai, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se, como a gazela se livra do caçador e como a ave do laço que a pode prender. Princípio social, princípio econômico. Cantares 4, 9 a 11 diz assim: você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Vamos lembrar aqui que ele fala de noiva, mas na realidade Sulamita era já a mulher, a esposa de Salomão. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Quão deliciosas são as suas carícias. Não está falando de carinho não, está falando de carícia mesmo. Minha irmã, minha noiva, suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e fragrância do seu perfume supera de qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Está falando de beijo. Mel e leite estão debaixo da sua língua. Está falando de que tipo de beijo aqui? Ninguém diz. Todo mundo sabe, mas ninguém diz. Que tipo de beijo? Vou ler de novo. Mel e leite estão debaixo da sua língua. Que beijo é esse? Beijo de língua pode? Se você é casado, deve. É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia ou não é Bíblia? A seguinte: pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios, da mulher leviana. Não cobice no seu coração a sua beleza e não se deixe prender pelos seus olhares. Com a sedução das palavras o persuadiu, atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o coração, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Está falando de paixão. Paixão. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A seguinte:
Tem um texto de Tiago: quando for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Mas tem gente que é assim: ai, pastor, só não tem noção. Irmã Elaine, entrou uma mulher no meu trabalho, Deus plantou ela lá para se me tentar. Se ela está te tentando, o problema não é ela, é você. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Entenderam? A ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Princípio bíblico de pecado, de tentação. A Bíblia traz resposta para tudo. Provérbios 22:1 diz: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais do que prata e ouro. A gente pode ser pobre, mas se tiver uma boa estima, se tiver uma boa reputação, é melhor do que uma mulher com uma joia, mas no focinho de porco. É ou não é? Também é outro provérbio. Quando os justos governam, alegra-se o povo. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. A gente não está às portas da eleição? Isso vale para a gente. Vou repetir. Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. E a gente tem que pensar nisso nas próximas eleições. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. É Bíblia. Resposta para tudo. Tem ou não tem? Tem. A seguinte diz: quando a educação cristã não faz sentido na igreja? Quando os educadores, que somos nós, não conseguimos estudar e dissecar a palavra de Deus e os seus ensinos. Quando apontamos o dedo e julgamos, antes de ouvir os motivos, e condenamos antes de apresentá-los a Deus. Quantos crentes, quantos irmãos, quantos amigos, eu tenho primos que foram excluídos da igreja porque estavam jogando bolinha de gude e nunca mais voltaram. Hoje estão na casa dos 60 anos. A minha oração é para que eles voltem. Quanta gente afastada da igreja por conta de fofoca. Quanta gente triste porque se magoou dentro da casa de Deus. Eu trabalhei em universidade, meu marido é oficial de marinha, mas assim, vamos falar sério, entre nós, a nossa política, a nossa briga às vezes é pior do que a briga lá de fora. As contendas levantadas às vezes por conta de ciúme são piores. E aí a gente fica pensando, você pode pular duas para mim, por favor, que a gente precisa ter na igreja uma pregação bem fundamentada. O ideal é que a gente tenha um grupo de diaconato que seja fiel ao seu pastor. Um grupo de obreiros que seja fiel ao seu líder. Se você está numa igreja e Deus levantou uma outra pessoa para um carro que você acha que devia ser seu, mas se Deus não deu para você, se você está insatisfeito, em nome de Jesus, ora a Deus para que você passe a amar aquele líder, fecha a boca, não fala com ninguém, que a hora que Deus decidir colocar você, Ele coloca até lá, em nome de Jesus, passa zíper na boca, fica calado e decida amar aquele seu irmão, seja ele o seu líder, seja ele seu pastor. Como é que a gente vai educar filhos se o pai volta a filho na fé cristã? Não adianta fazer culto doméstico se a gente volta, coloca os filhos no banco do carro e vai metendo malha nos irmãos da igreja. Você sabe o que é meter malha, não sabe? Então, vai metendo malha nos irmãos da igreja. A gente deseduca aquilo que a gente quer educar. Quando a gente tiver uma cantina sem fofoca. Quando a gente tiver um grupo que ame a igreja, que ame o seu pastor, que ame os seus líderes, que ame os seus professores, porque nós, professores, pastores,
superintendente, vamos passar a amar essa igreja, amar os nossos alunos, declarar o nosso afeto, falar do nosso amor. Essa é a nossa função. Ontem eu estava falando no seminário de adolescentes, contando um exemplo de um menino que chegou na nossa igreja, filho de um casal de atores da Rede Globo, um garoto que já fez até vários papéis em algumas novelas. Ele chegou lá na igreja e o Álvaro reconheceu. Eu sou mais, não me primo muito nisso. O Álvaro olhou e falou: fulano de tal. Eu falei: eu sei que é conhecido, sei que é da TV, mas não lembrava o nome. E o Álvaro foi no final do culto, no final não, a gente tem um momento lá de abraço, chegou nesse rapaz, deu um abraço nele e falou assim: obrigado pela sua presença, Deus te abençoe, e deu um beijo no rosto. Aquele menino pendurou no pescoço do meu marido e não soltou, por pelo menos uns 10 minutos. O pessoal voltou para se sentar e ele continuou abraçado no pescoço do Álvaro, chorando. E aí o Álvaro afastou, tirou ele, aí perguntou o que aconteceu. Ele falou: olha, eu não sinto amor desde que minha avó morreu, e eu tinha 10 anos. E nunca mais ninguém tinha me dado um beijo como você me deu, porque meu pai e minha mãe não me beijam. E por conta disso, já tem 1 ano e pouco, esse menino está na igreja até hoje. Afeto, amor, olhar no olho, ver a dor daquele nosso irmão que chega. Isso é igreja, isso é corpo, isso é educação, isso é exemplo. E a melhor educação cristã passa pelo nosso exemplo, porque a gente precisa entender isso. Eu vou pedir para você ir para o texto lá de 2 Coríntios, o penúltimo slide que a gente tem. A linguagem da educação cristã, que é a verdade. E diz assim: vocês, e aí é para vocês mesmos, são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Eu e você somos uma carta de Cristo. Tem a carta de Paulo, tem a carta de Tiago, tem as cartas de João. Você e eu somos a carta de Cristo. Ele escreveu no nosso coração. E aí as pessoas olham para a gente e leem Cristo, ou deveriam ler Cristo. E as pessoas têm que olhar para a gente e enxergar Cristo, e entender Cristo, e serem educadas em Cristo, e terem exemplo de Cristo. Resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Quem aqui ainda sente a presença do Espírito Santo? Não há presença melhor. Não há nada que supere a presença do Espírito Santo dentro de nós. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. E eu quero terminar com uma ilustração. É a última. Essa ilustração da cruz. A gente sabe que a cruz que Jesus levou, e a cruz romana, não era uma cruz onde tinha uma haste vertical maior que a horizontal. Na verdade, era um T. Era um T. Jesus também não levou esse T inteiro. Ele só levava a base horizontal, porque a vertical já ficava afincada no local da crucificação. Então ele carregou só aquela madeira pesada, abraçada nos ombros, da parte de cima do T. Essa era a cruz romana, era a cruz da forma. Quando Jesus acaba sendo crucificado, eles colocam uma placa em cima, e aí a gente hoje tem essa imagem da cruz saindo e sobressaindo a parte vertical, mas não era assim na época de Jesus. Jesus leva essa parte de cima do T. E aí a gente tem a verticalidade e aí a horizontalidade. A educação secular, ela trata dessa horizontalidade, de conhecimentos entre pessoas, no meio social, no meio secular, no meio familiar, no meio educacional, de conhecimentos, de valores, enfim. A
a educação cristã, ela trata disso tudo, mas ela trata da verticalidade, que fala da relação entre o homem e Deus. Eu e você temos que dar conta da cruz inteira. Eu e você precisamos olhar para essa cruz e entender que essa parte horizontal da irmandade, da lealdade, da amizade, dos bons conceitos, dos valores, dos princípios, da boa educação, precisam ser mantidos dentro da igreja, do respeito à liderança, do respeito ao pastorado, do respeito a Deus. Isso precisa ser mantido. Mas a nossa função também é ensinar como é que a gente se chega a Deus. A gente tem que juntar as duas coisas. Uma coisa que me marcou muito foi ainda na minha juventude, ar livre. Sabe ar livre? Que você ia e levava caixa de som, guitarra, tudo para a praça pública, e a bandeira, o pessoal com a bandeira, a igreja toda atrás tocando, banda, enfim. Eu tocava guitarra, toco até hoje, enfim. E aí eu estava lá na praça tocando a guitarra, o pessoal cantando aquela coisa toda, e o pessoal entregando folheto, meu marido entregando folheto, era presidente de uma cidade na época, e aí ele chega para uma senhora que estava sentada, o folheto era assim: Jesus, o pão da vida. E ele pega o folheto, mostra para ela e diz: olha, eu quero te apresentar o pão da vida, Jesus Cristo e tal. E aquela pessoa pega o folheto e olha para ele, estava com duas crianças, e diz assim: meu rapaz, eu agradeço muito o folheto, mas sabe o que eu queria mesmo? Era um pão da padaria, porque eu estou aqui desde cedo, meus filhos hoje não comeram nada. Juntar essas duas coisas não é fácil. Entender que a gente tem que dar conta de todo esse universo que foi falado aqui, do social, do psicológico, do emocional, isso já é trabalhoso, mas a nossa função principal é levantar a cruz e estender e colocar e dizer: eu sou exemplo daquilo que a Bíblia diz, eu vivo aquilo que eu prego, porque na hora que a gente viver tudo aquilo que a gente ensina ou que a Bíblia diz, a nossa igreja vai ser vitoriosa e ninguém vai segurar a igreja de Deus. Já foi dito aqui que se crê num avivamento pela palavra. Eu também creio nesse avivamento pela palavra que produz em nós frutos de arrependimento, pelo Espírito Santo que habita em nós e que a partir da sua palavra fala em nós, fala por nós, fala através de nós para os nossos alunos, que vão falar na faculdade, que vão falar fora da igreja e que vão trazer outras pessoas a Cristo Jesus. Esse é o nosso trabalho, e que Deus nos abençoe para que a nossa educação cristã continue fazendo sentido dentro da igreja, para que ela seja cristocêntrica e não cheia de modismos ou de coisas antibíblicas, mas que acima de tudo a educação cristã faça sentido no mundo em que a gente vive, cada vez pior, onde a igreja é a única luz, a única porta que aponta para o único Deus e o único Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês a fazer uma oração. Eu gostaria de pedir para que vocês ficassem de pé, todos nós. E vou pedir uma coisa a mais, que você dê a mão para quem está do seu lado. Nós somos igreja, nós somos corpo. Olha para quem está do lado e diz assim: eu quero morar com você no céu. Eu disse uma coisa no ano passado, lá na igreja, no Rio. E disse o seguinte: olha, quando no céu, todas aquelas pessoas que não chegaram lá, a gente não vai lembrar. Se o seu pai não chegar, você não vai lembrar dele nunca mais. Se a sua mãe não estiver lá, você nunca mais vai lembrar dela. Aquela pessoa que é a sua amiga, parente, não vai lembrar. Mas nós vamos nos lembrar de todo mundo que chegar no céu. E aí a gente vai se lembrar do trabalho que a gente fez. Os nossos alunos vão saber que nós fomos os seus professores. Aleluia! A gente vai se reconhecer no céu. A gente vai lembrar no céu daquilo que a gente fez no reino de Deus aqui na terra. E o que eu mais desejo é que eu e a minha casa
cheguemos no céu. E que todas as pessoas com quem eu lido e com quem eu dou a paz do Senhor, e olha que já são muitas pelo Brasil e pelo mundo, eu espero rever todo mundo no céu. Você também? Essa é a nossa função. E a nossa oração é para que Deus nos abençoe, para que a nossa educação, para que o nosso papel ligue e faça com que as pessoas cheguem nos céus. Pai querido, Deus eterno, Deus de amor e Deus de bondade, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é fiel e verdadeira, pela tua palavra que cura, que liberta, que transforma, que renova, que levanta o cansado, ó Senhor, que altera, Senhor, o curso da nossa vida e nos torna filhos teus, amigos teus, mais do que vencedores em todas as situações de vida. Abençoa, Deus, a cada um de nós, que possamos ser, ó Deus, verdadeiros adoradores, homens e mulheres com a vida no teu altar, com a vida colocada em ti, com princípios, conceitos e valores estabelecidos na tua palavra. Deus eterno, tudo que te pedimos, ó Pai, é que o Senhor nos ensine a viver aquilo que ensinamos, a viver aquilo que pregamos, ó Pai, a viver o evangelho genuíno, uma fé verdadeira, uma fé alicerçada em ti, ó Pai, e que cada vez o nosso testemunho, a nossa palavra, o nosso ensino, o nosso ministério, ó Pai, tenha a tua aprovação e a presença do teu Espírito Santo em nós. Te pedimos, ó Deus, que jamais o teu Espírito se afaste de nós, que jamais o entristeçamos, ó Deus, mas que firmemos a cada dia a nossa vida em ti, o nosso ministério em ti, a nossa tarefa de educar na tua palavra. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Se você não disse, diga de novo: eu quero morar no céu com você. Deus abençoe vocês.